Queria cumprimentar aqui os irmãos da DEFES TV no Facebook. Deus te abençoe, que o Senhor possa falar nos nossos corações nessa noite. Eu estou satisfeito, estivemos orando por aquela questão envolvendo, o pastor Linhares, e graças a Deus ele foi intimado pelo Ministério Público e foi lá. Fiquei muito feliz porque a igreja foi também, a igreja do pastor Linhares também foi, e eu espero que isso não vire moda, viu? Começar a processar os pastores, a prender os pastores, mas se as igrejas forem juntas, aí a gente diz assim, prendeu o pastor, ótimo, nós pensamos como ele, nos prenda também. Não vai ter cadeia para prender o povo de Deus, não vai ter cadeia, mas precisamos de atitude, e a primeira atitude é orarmos. O mal está cada dia aparecendo, mostrando os seus tentáculos, e certamente contra a igreja. O Brasil está vivendo um momento especial, mas não há o que temer, viu, irmãos? Não há o que temer, porque o Senhor é conosco e isso basta. Não quer dizer que nós não tomemos as atitudes corretas, para proteger os irmãos, para proteger a família e para defender a fé. Jesus não precisa de defesa, viu? Deus não precisa de defesa, a fé precisa. A fé precisa ser defendida. Ninguém pode fechar nossa boca e dizer você não vai professar o nome de Jesus. Nós temos direito e até nós morremos por isso, A igreja primitiva mostrou isso, a igreja do leste europeu, a igreja em países totalitários tem mostrado e tem padecido por causa disso, Mas a nossa pátria final não é aqui, e, portanto, estamos caminhando, para estar com o Senhor para sempre. E somos felizes por isso, mesmo que nos persigam. Jesus disse, olha, vão perseguir vocês por causa do meu nome. É um privilégio ter o nome do Senhor em nossas vidas, Quando Davi pecou, observe, quando Davi assassinou, adulterou, foi o que o Senhor disse, por causa de você, o meu nome está sendo blasfemado pelos filisteus. Observe, a igreja, sobre a igreja está o nome santo do Senhor Jesus. E esse nome ele é odiado por todo o inferno, Mas é também esse nome que nos dá autoridade sobre todo o inferno. É através do nome de Jesus, é pelo nome de Jesus que a igreja marcha em vitória aqui na terra. Então não há o que temer. Só precisamos estar alertas e nos organizar e enfrentar o mal que jaz aqui. Quero convidar os irmãos, então, obrigado, você que orou, por aquele homem de Deus. Quando um pastor é ameaçado, ou quando um pastor é preso, ele está representando os pastores, Está representando todos nós, e a igreja tem que se unir, seja qual for a igreja, qual for a denominação, é importante o povo de Deus se unir nesse momento. Obrigado você que orou, e parece que a coisa não vai se agravar mais, mas foi um alerta. 1 Coríntios, capítulo 8, vamos ler o capítulo 8, diz assim, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai,
de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Esse é um texto muito interessante, entre muitos textos que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha muitos problemas. Esse texto trata de um dos problemas, né, que nós vamos falar hoje. Mas a igreja de Corinto tinha basicamente 3 tipos de problemas, né? O primeiro era um problema de divisão. Já discutimos um pouco na semana passada. Havia pessoas preferidas, né? Uns diziam, eu sou de Paulo. Paulo era o fundador da igreja. Outros diziam, eu sou de Apolo, que foi um dos líderes que se levantou ali, usado por Deus para ir cuidando da igreja de Corinto. Outros diziam, não, eu sou de Pedro, por causa da pregação de Pedro lá no Pentecostes. E os outros diziam, não, eu sou de Cristo. Então não ouvia ninguém, né? Ninguém era referencial para eles eram de Cristo. Talvez fosse, por incrível que pareça, o pior grupo que existia em Corinto, porque representa exatamente pessoas que não querem ouvir o irmão mais experiente, não quer ouvir o professor de escola bíblica, não quer ouvir, né, a pregação, não quer ouvir o pastor, não quer ouvir a doutrina, e acha que tem um contato assim direto com a divindade, e isso não é mentira, nós temos contato direto com a divindade, com Deus, e que o que vem na cabeça é o que Deus diz, então não ouve ninguém, e tem muita gente assim, né? E esse era um problema, um dos problemas na igreja de Corinto, o problema de divisão. A igreja tinha diversas facções, os irmãos brigavam entre si, e era um problema. Tinha também os problemas doutrinários, né? Tinha um grupo que não aceitava a ressurreição, tá? Paulo confirma e justifica a ressurreição de Cristo. Se você for ler o capítulo 15, logo no início do capítulo 15, o apóstolo Paulo faz questão de dizer que houve testemunhas, que Jesus havia ressuscitado. Primeiro ele diz que Jesus morreu pelos pecados, né? E que nós somos salvos por causa dele, que foi sepultado, e no terceiro dia, segundo as Escrituras, ele ressuscitou, e foi visto por Pedro, e depois pelos 11, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, quando ele chega no versículo 12, ele diz, ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? Então, a igreja tinha esse problema, tinha pessoas que não acreditavam na ressurreição de Cristo. Observe, então havia um problema doutrinário essencial. Sem ressurreição não há fé, sem ressurreição nós não temos esperança, e a igreja vivia essa dificuldade. Era uma igreja jovem, mas que enfrentava problemas doutrinários desse nível.
A questão da carne sacrificada, que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje, havia o seguinte: os irmãos que tinham consciência de que a carne sacrificada não havia problema de você comer, e a gente vai explicar isso. Esse era considerado os irmãos mais fortes, e os irmãos mais fracos achavam que era um problema, e eles eram desprezados por aqueles que tinham ciência, que tinham conhecimento, e que sabiam que isso não era um problema. Bom, havia também a questão do casamento, né? Havia uma pergunta: o que era mais espiritual? Você casar ou ficar solteiro? Hein, Abner? Então, havia essa dificuldade também. Os irmãos tinham uma dúvida, por isso que você tem um capítulo falando sobre a questão do casamento, é o apóstolo, né, ensinando para a igreja, doutrinando a igreja sobre a questão do casamento, e ele chega a dizer: olha, não há nenhum impedimento, não há nenhuma questão de espiritualidade, eu só vou dizer o seguinte: se você casar, você vai ter que dividir o seu tempo com a família. Ele só disse isso, não disse que quem casa é mais espiritual, ou quem fica solteiro é mais espiritual. Então, mas o conselho você acha que precisa casar, você acha que você não pode ficar solteiro, então case, e isso é honroso diante de Deus. Mas se você quer fazer um voto, né, um voto com Deus e não casar, curiosamente, há muitos anos atrás, eu encontrei, quando eu morei no Recife, eu encontrei ali um grupo de jovens de uma igreja que fez voto de, vamos chamar de castidade, né? E eu fui, cumprimentei cada um deles, né? Moças e rapazes, digo: olha, realmente eu admiro vocês, Deus abençoe, mas o meu caminho é outro, meu caminho não vai ser esse não. Mas não há nenhum pecado, né? Se você resolveu não casar, não há nenhum, a Bíblia não condena isso não. Jesus diz que alguns têm até esse dom, né? Bom, mas era um problema, a questão do celibato, era a questão, uma das questões que ali havia. E havia a questão da ordem do culto, presta atenção aqui. Muitos falavam língua no culto, durante o culto, e não havia interpretação. E isso não estava edificando a igreja, porque eles formaram uma verdadeira confusão. Um falava língua aqui, o outro concorrente falava outra língua, e o culto era uma verdadeira bagunça durante o culto. E o apóstolo, ele indica, ele orienta que, se não há um intérprete, é melhor não falar para não atrapalhar o culto, porque inclusive era feito no culto. Profetas também se levantavam, um levantava aqui, falava, o outro atrapalhava o outro, e a igreja era uma confusão, e o apóstolo Paulo diz: olha, não há problema de você profetizar, mas é um de cada vez, porque senão vai haver uma verdadeira bagunça no culto. Então, essas dificuldades, né, havia a questão da ceia, eles se embriagavam na ceia, a ceia era uma refeição, mas eles aproveitavam para comer bastante, e para se embriagar, inclusive, e isso era dado, digamos assim, prioridade para os irmãos mais ricos, né? Então, a ceia era assim, uma mesa, os ricos eram chamados, se fartavam, e os irmãos pobres ficavam lá observando, né? Aí, quando os ricos se fartavam, os pobres eram chamados para se servirem. E Paulo diz: vocês estão profanando o corpo do Senhor. Aqui, irmão, é o corpo do Senhor. Nós somos o corpo do Senhor. E todos somos iguais perante Deus. Observe. Então, não pode haver discriminação de pessoas na igreja. E a igreja cometia um ato de grande discriminação, desprezava, menosprezava os pobres, ao ponto de deixá-los com fome, porque era uma refeição, a ceia, né? E o que é que Paulo disse? O Espírito de Deus, através de Paulo, disse: olha, a igreja está sob juízo, por isso que alguns estão dormindo, ou seja, estão mortos, e outros estão já doentes. Era Deus cobrando, que estavam profanando o corpo do Senhor. Então era uma igreja, imagine a gente numa igreja com essas dificuldades todas, e outros problemas, né? E alguns se gloriavam em ser espirituais, né? Diziam o seguinte: afinal, os dons
não indicam a presença do Espírito de Deus em nosso meio? A manifestação dos dons não indica que o Senhor é conosco e que Deus está aprovando os nossos atos? Não falavam línguas nos cultos, não estamos falando línguas nos cultos? Não tem profecias e revelações? Eles pensavam, como diz o versículo 2, pensavam que eram alguma coisa e não eram nada. Mas havia esse engano, esse engodo. Havia também o terceiro nível de pecados ou de problemas que havia, eram problemas morais na igreja. Um irmão processando outro irmão nos tribunais da cidade, talvez por questão de terreno, de propriedade, de negócio, de dinheiro, e isso expunha o evangelho, era um escândalo na cidade. O apóstolo Paulo reclama disso. Prática da prostituição religiosa, que era uma coisa comum, inclusive, na cidade. Mas dentro da igreja tinha um homem, um rapaz, não se diz a idade, e na segunda carta há uma indicação, parece que essa pessoa se arrependeu, não se sabe se exatamente foi esse o caso, mas o que era que estava acontecendo? Ele passou a ter um caso com a madrasta, no nariz da igreja, congregando na igreja, e a igreja parece que não se importava, parece que não via gravidade nisso, e esse fato não era aceitável nem entre os pagãos, nem os pagãos aceitavam uma coisa desse tipo, e estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, e a igreja não reagia, sendo tolerante com o pecado, e ninguém tomava uma providência. E o argumento era, afinal, Deus não está conosco, Mas isso, irmãos queridos, declarava uma falsa espiritualidade. É disso que estamos falando hoje. Observe Israel, na época de Jeremias, o rei estava em pecado, os sacerdotes estavam em pecado, o povo estava em pecado, e os profetas eram falsos profetas. Vislumbre a situação da nação de Israel naquela época. Deus chama um rapaz de um lugarejo bem pequenininho, chamado Anatote, é como se fosse, São José, alguns aqui conhecem São José, é um lugar pequeno, mas Anatote era menor ainda do que São José. E Deus chama um menino, um rapaz, é provável que ele tivesse 16, 17 anos, provavelmente, chamado Jeremias, para Jeremias pregar em Nova York. Jerusalém, para a época, em relação a Anatote, é como se fosse Nova York, a grande cidade, ou então Paris, a cidade da luz. E Deus chama esse moço dizendo, você vai lá profetizar que está todo mundo em pecado, e que se eles não se arrependerem dessa falsa espiritualidade, eu vou trazer o cativeiro sobre eles. Jeremias pregou 40 anos, e o povo não se converteu não, perseguiu, queimaram os livros dele, os sacerdotes bateram nele, queimaram os livros, etc. E quando o povo ia ouvir os profetas, que deveriam ser porta-vozes, do Senhor Deus, os profetas diziam, não é nada disso não, está tudo bem, olha o templo aqui. Eles achavam que o fato do templo estar erigido, um templo maravilhoso, era suficiente. Primeiro, era a aprovação de Deus à nação, e segundo, o fato do templo estar ali, não haveria destruição. Veja que eles se apegavam a coisas supérfluas, coisas que não eram essenciais, viviam de aparência, mas uma espiritualidade no lixo. E o que foi que aconteceu? Veio o cativeiro, veio a invasão e destruiu o templo, sim, porque Deus não está comprometido com o templo. Deus está comprometido com a sua santa palavra, irmãos. Nós podemos construir
grandes templos, grandes obras, amém, vamos bater palma, amém, não há problema nisso não. Esperamos que os templos sejam feitos segundo o que Deus diz. Salomão entrou numa armadilha. Deus disse, faz o templo, seu pai deixou tudo pronto aqui para você fazer o templo, tá? Agora você vai fazer. Salomão fez, mas aí começou, se envolveu com a filha do faraó, e com outra, e com outra, e com outra, e começou a construir diversos palácios e prédios, e gastando muito dinheiro, oprimindo o povo. Depois veio o filho dele, apertou mais o povo, aí o reino se dividiu. Tudo isso porque havia uma falsa espiritualidade. Essa era a grande questão de Israel. Não adianta vindicarmos as nossas aparências, não adianta mostrarmos o poder político que nós temos, não adianta mostrarmos o poder econômico que nós temos. A igreja nunca foi tão rica como é a igreja dos nossos dias, contas bancárias gigantescas, pastores que têm salários maravilhosos, tem pastor no Brasil que tem helicóptero. A igreja nunca foi tão rica. Não há problema de ser rico não, viu irmãos? Não estou fazendo um discurso aqui contra a riqueza, porque a riqueza Deus dá para as pessoas. O que a gente está falando é que o coração precisa estar no lugar certo. Você pode ter $1 bilhão, não é? Na conta bancária, e o seu coração está nos pés do Senhor. Qual é o problema? Aonde é que você quer chegar, irmão Deus? Capítulo 8, que eu li, o que é que acontece? A cidade era cheia de templos pagãos. Boa parte deles, nos seus cultos, faziam sacrifícios de animais. Então tinha muita carne sacrificada disponível, e os templos não davam conta. Então essas carnes tinham que ir para os açougues. E os irmãos que moravam na cidade ficavam confusos, a gente compra ou não compra essa carne? Até porque é mais barato. Então, a grande pergunta é, o crente podia comer aquela carne sacrificada? O argumento do apóstolo Paulo é, aqueles irmãos que têm consciência de que o ídolo nada é, de que nada disso nos atinge, eles comem, né? Comem. Eles tinham uma certa maturidade. E os irmãos que não tinham essa maturidade viam um problema. Observe. Achavam que se comesse eles iam ficar contaminados, coisas desse tipo que as pessoas pensam até hoje. Eu fui final de semana a Salvador resolver uma questão, e quando eu estava lá no CIA, passando com a família de dia, tinha o pessoal lá colocando um trabalho na estrada, pararam o carro, umas mulheres e uns homens lá, colocando lá o bozó, como é que chama? Um despacho, lá no CIA, e eu passei com minha esposa, minhas 2 filhas, levantamos a mão, e repreendemos em nome de Jesus. Eu disse, Senhor, elimina esse mal para quem está dirigindo esse trabalho, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu sou igreja, eu tenho autoridade para fazer isso. Não é o mal que está ali que vai me sobrepujar, não, é o bem que está em mim que é maior, diz a Bíblia. Então, havia um problema específico lá em Corinto, e os irmãos estavam confusos. E qual era o problema exatamente aqui no capítulo 8? É porque os irmãos que tinham consciência, observe, humilhavam os irmãos que não sabiam. Essa era a questão. Os irmãos que sabiam que não era problema comprar carne no açougue, mesmo sabendo que era sacrificado, ia orar e ia repreender. Mas aqueles irmãos que achavam que teriam problemas espirituais, etc., eles eram desprezados por aquele que tinha conhecimento. E aí é onde vem a exigência do Santo Espírito de Deus à espiritualidade. Observe,
Por isso que Paulo começa dizendo: a ciência incha. O conhecimento pode me tornar arrogante, o conhecimento pode me tornar, digamos, convencido, né? Pode nos tornar convencidos, e ao ponto de desprezar o irmão que não tem o conhecimento, e aí conhecimento é geral, né? Científico, teológico, ou o que for, e era a questão aqui. E o que é que o Espírito de Deus falou através de Paulo? Para que aconselhasse os irmãos a escolher tomar uma atitude nobre e cristã. Que atitude era essa? Sofrer o prejuízo, irmãos. Sofrer o prejuízo. O que significa? Vamos lá? 7 diz assim: mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade, todos nós temos liberdade, viu, irmãos? O Evangelho nos dá liberdade para fazer as coisas lícitas, mas essa liberdade, ela é mediada, limitada por uma coisa chamada amor ao irmão, né? Aí o apóstolo diz: não seja a vossa liberdade de alguma maneira escândalo para os fracos. A Bíblia diz que quem pensa assim é fraco, mas não diz que eu tenho que desprezar o fraco, não diz que eu tenho que humilhar o fraco, diz, sabe o quê? Que eu tenho que escolher o caminho do prejuízo pessoal para amar o irmão. Então, se eu estou aqui, sabendo que comprar aquela carne lá no açougue e comer não é nenhum problema, mas se eu fico sabendo que tem um irmão que acha que isso é problema, eu não vou comprar, vou ficar sem comer carne. Isso é a espiritualidade da palavra de Deus. A espiritualidade não é chamar o irmão de ignorante. Você é um ignorante. Vai estudar teologia, vai estudar a Bíblia, irmão. Não, o que a Bíblia diz é outra coisa. Ganhe o irmão mais fraco. Isso é espiritualidade. Espiritualidade cristã é amarmos ao outro ao ponto de absorvermos prejuízos. Quem foi que disse que viver em Cristo é sempre ter vantagem? Nós sempre queremos ter vantagem, inclusive sobre os irmãos. Observe a palavra de Deus apontando para a espiritualidade, irmão. Amar o irmão era uma atitude, por outro lado, Paulo avança aqui, era uma atitude de amar a Deus. Olha que coisa interessante. Eu não provo que amo a Deus quando eu fico convencido no meu conhecimento, sustentando a minha convicção, ao ponto de humilhar o outro, ao ponto de desprezar o outro. Não, a espiritualidade não é esse caminho. Na realidade, eu provo que amo a Deus quando eu amo o meu irmão. Toda a Bíblia mostra isso. Então, o amor é mais importante do que o conhecimento. Aqui está, ó. A ciência incha, né? Gera orgulho, mas o amor edifica. Esse é o caminho da espiritualidade. Em Corinto havia, portanto, amados, espiritualidade falsa. Alguns autores até acham, alguns pensadores eruditos, acham até que esses dons eram falsos, né? Alguns acham, nem todos acham. Era uma igreja tolerante com o pecado e achava que o Senhor não estava se importando. Aí você diz assim: tá bom, irmão Deus, isso aconteceu há 2000 anos atrás. O que é que nós temos a ver com isso?
para a nossa edificação, isso aqui foi escrito, né? Podemos fazer uma aplicação para nós. Podemos aprender alguma coisa com a igreja de Corinto? Essa é a pergunta, primeira pergunta. Mais de 20 séculos passaram e aqui estamos nós, mergulhados no mundo imundo, pecaminoso, um mundo que jaz no maligno, um mundo profano, inimigo de Deus e dos seus ideais. É esse o mundinho que nós vivemos, a igreja vivendo. Assim como Corinto vivia, a igreja de Corinto, numa cidade profana, mergulhada no pecado. Lamentavelmente a igreja de Corinto se contaminou, mas não todos. Então há uma certa equivalência à situação que os irmãos em Corinto viviam e à situação que nós vivemos hoje. Não devemos nos enganar. Observe, nós podemos até mudar. A igreja pode até mudar de mentalidade por diversas influências, mas Deus é imutável. Observe, irmãos, Deus é imutável. Será que estamos avançando o milênio, enganados também com a falsa espiritualidade? Será que isso está acontecendo com a igreja brasileira? Estamos vivendo essa espiritualidade, e eu só citei aqui um aspecto dela, que a palavra de Deus nos ensina, porque essa espiritualidade que está nas Escrituras é aquela que Deus quer de mim, sempre vai querer. Isso aqui é a revelação do Santo Espírito de Deus. Nós podemos mudar culturalmente ou o que for, mas para Deus o que é certo, ainda que ocorra apenas um crente na face da terra fazendo. Para Deus o que é errado, ainda que a grande maioria esteja fazendo. E eu quero dizer para vocês, queridos, o século passou, estamos vivendo uma geração profana, mas a igreja não tem compromisso com o erro. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos trilhar essa geração sem avaliarmos. A Bíblia diz que eu tenho que não me conformar com esse século. Eu tenho que rejeitar essa maneira profana desse mundo pensar e viver. Ainda que eu seja considerado cafona, ridículo, todos os adjetivos que colocam sobre a igreja, o meu compromisso é com a espiritualidade cristã. O meu compromisso é com aquilo que Deus disse. E o que Deus disse vale para sempre. Deus é imutável, não muda de ideia. Eu posso até mudar de ideia, você pode até mudar de ideia, mas Deus não. Glória a Deus. Será que estamos, queridos irmãos, e aqui eu estou me referindo à igreja brasileira, será que a igreja brasileira, ao avançar o milênio, está enganada pelos seus próprios poderes? A igreja de Corinto se orgulhava dos dons, se orgulhava de muita coisa, espiritualidade zero. Mas quais poderes estamos falando? Prosperidade denominacional. Somos a denominação maior que existe na face da terra. Assembleia de Deus. A mais poderosa em termos de números, etc. Será que nos orgulhamos disso? Podemos ter qualquer sentimento, mas esse sentimento não pode mascarar ou enganar-nos ao ponto de desprezarmos a espiritualidade, Prosperidade financeira, como eu disse, a igreja evangélica moderna, a igreja evangélica nunca foi tão rica,
Será que estamos enganados com o exercício dos dons? Né? Será que a gente fica orgulhoso e enganado com o fato de ter doutores no nosso meio? Antigamente chamavam a gente de gentinha, gente analfabeta. Hoje você tem doutores, até nos púlpitos. Será que a gente está orgulhoso disso? Ao ponto de nos enganarmos e desprezarmos a espiritualidade? Olha, nós somos poderosos, né? O senador fulano de tal é da nossa igreja, né? O doutor fulano de tal é da nossa igreja. Vamos parar, irmão, de olhar para o homem. Nada somos diante da santidade do Senhor, diante da presença do nosso Deus, do nosso Senhor. Nada somos dependentes 100%, devemos nos considerar privilegiados, porque o Senhor nos chamou para fazermos parte da sua família. É o maior dom, é o maior valor que alguém pode ter, é quando Deus lhe inclui na sua família, e isso basta. Nunca consagramos tanto empresários, cientistas nas nossas igrejas. Eu espero que a consagração que a igreja brasileira está fazendo é por uma questão de espiritualidade, não por causa do título, não por causa do conhecimento, não porque o fulano tem dinheiro, vai dar um dízimo alto. Estamos em casa, falando a linguagem que vocês entendem. É só para pontuar que nós estamos atravessando o século e o milênio e não podemos nos enganar com essa prosperidade que a gente está tendo, para não incorrermos os mesmos riscos, né, que Corinto entrou e caiu. São essas coisas que nós indicamos aqui, ou mostramos, indicadores de espiritualidade genuína? Será que é? Estamos, irmãos, deixando os ímpios decidirem nossas questões, como Corinto fazia. Um irmão tem uma dificuldade com o outro, uma questão de direitos, antes de procurar os irmãos queridos na igreja, por supor que esses irmãos têm uma direção de Deus, vamos direto para os tribunais. Você está estranhando o que eu estou dizendo? Porque já se tornou comum nós desprezarmos a sabedoria da igreja. Então, por qualquer questão, a gente bota o irmão na justiça. E não diz assim, vamos ouvir, ô irmão, vamos conversar com pastores, com irmãos idôneos, para a gente não precisar expor o evangelho aos ímpios. Acabou esse tempo. Mas esse era o conselho do apóstolo. Era o que o Espírito de Deus estava dizendo. Não estamos aqui falando que o irmão não tem direitos, não. O que estamos falando aqui é que Deus requer de mim, na hora do litígio, que não deveria nem existir, Deus requer de mim espiritualidade. Deus requer de você espiritualidade. E às vezes a pessoa que é mais poderosa usa todo o seu poder para destruir um pequenininho. E a coisa se torna desproporcional. E o discurso é, não, eu estou buscando os meus direitos, mas está esmagando a família. Observe, irmãos, esse tipo de coisa acontecia em Corinto. E nos nossos dias também. Será que nos tornamos incapazes de julgar o bem? Se a gente está agindo assim, é uma declaração de que a espiritualidade também está baixíssima. Será que nos orgulhamos dos nossos cultos? Né? Das nossas poderosas convenções, que até governadores vão para as convenções nossas. Os nossos congressos belíssimos, de muito luxo, de muito dinheiro.
de pregadores famosos e cantores famosos. Será que estamos nos orgulhando disso, como Corinto se orgulhava, desprezando, né, a espiritualidade? Irmãos, atualmente, nós vivemos a relativização dos valores morais, né? As pessoas fazem o que elas dizem se sentir melhor. Não, isso me faz me sentir bem, você não tem nada a ver com isso, eu vou fazer, eu sou livre, pela Constituição eu sou livre. É uma ideologia mundana que entrou na igreja. Somos avessos a tudo aquilo que nos contraria. Tudo aquilo que nos diz, isso está errado, a gente fica avesso, a gente cria problema. Quem é você? Quem é você, irmão, para dizer que eu estou errado? Meta-se na sua vida. Quem é você, convenção, que quer me excluir porque eu adulterei? Prove! Eu vou agora ganhar milhões da convenção, porque o meu ato foi todo escondidinho, eles não vão ter como provar, e eu vou retirar milhões que saem do bolso dos irmãos. É a espiritualidade dos nossos dias. Glórias a Deus, glórias a Deus. Será que está nos faltando a atitude correta, como faltou lá em Corinto, diante de Deus? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, todos os dias, acreditem, diante de Deus, todos os dias eu estou aos pés do Senhor, pedindo que Ele perdoe os meus pecados. Sabe por quê, irmãos? Porque apesar dessa dificuldade moderna, existe uma coisa maravilhosa que nos liberta. O nome disso é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E Ele tem o poder para nos livrar dessa condição que nos afasta da presença de Deus. Não precisamos viver uma vida de baixíssima espiritualidade, porque existe o sangue de Jesus. O sangue que nos purifica de todo o pecado, todo o pecado. Eu quero dizer para os irmãos que não existe um pecado sequer que o sangue de Jesus não seja poderoso para limpar a mim e a você. O sangue que nos aproxima do Senhor, que nos leva ao trono da graça. Hebreus, olha que coisa maravilhosa. Hebreus nos dá acesso ao Todo-Poderoso, livremente. 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Quem somos nós? Nada somos. Quem éramos nós? Pior ainda, inimigos de Deus. E agora, por causa do sangue precioso de Jesus, eu e você estamos diante do trono da graça. Glórias a Deus. Por causa do sangue de Jesus, eu tenho acesso direto à Trindade, à presença de Deus, sem nenhum impedimento. Alguém pode impedir você se aproximar de um político, né? Fica aquele pessoal todo ao redor, não, vai para lá, não encosta. Alguém pode impedir até você se aproximar de um pastor. Tem um bocado de pastor aí que precisa de gente ao redor, de segurança. Os anjos já abandonaram, então precisa de segurança mesmo. Agora, eu não preciso de nenhum protocolo para estar, não é entrar não,
para estar na presença do Todo-Poderoso por causa do sangue de Jesus. O preço infinito para eu ser aceito na família de Deus, para eu receber o bem-vindo amado, foi o preço do sangue de Jesus, que me habilitou, que me limpou, que perdoou os meus pecados e me levou à presença de Deus. E é na presença de Deus que nós estamos. Se eu estou em Cristo, se você está em Cristo, nós estamos na presença de Deus. E o que falta a mim e talvez em você é a atitude correta de desprezar essas mediocridades e nos envolvermos no conselho do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Fomos salvos pelo sangue. Ao longo dos séculos, olha o que eu vou lhe dizer. O Senhor disse: eu não aceito esse sangue, o sangue dos animais. Esse sangue não me satisfaz, não tem nenhuma eficácia. Eu vou confirmar a sua fé, eu vou remover a minha ira sobre você, mas eu não aceito esse sangue. O que é que Deus está dizendo agora? Eu aceito o sangue eterno de Jesus Cristo. E é por causa desse sangue que eu estou, você está na sua presença. O Senhor está dizendo para mim e para você: eu aceito você, mesmo com as suas dificuldades, por causa do sangue de Jesus. O sangue do Senhor nos torna aceitável diante de Deus. E a Bíblia diz o que, irmãos? Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Será que o problema da falta de espiritualidade que eu ou você possa ter, falta de presença de Deus na vida, legiões, multidões de crentes, sem sentir a presença de Deus nos nossos dias? As igrejas estão cheias de irmãos que não sentem mais a alegria da salvação, que não sentem mais aquela alegria que Jesus disse: vocês vão ter alegria em abundância. O que é que está acontecendo? Será que a falta dessa espiritualidade não é porque estamos praticando as obras das trevas? Porque a Bíblia diz que Deus é luz, não tem treva nenhuma nele. Ora, se eu estou na luz, eu estou com o Senhor. Mas se eu estou praticando as obras das trevas, eu não vou sentir a presença de Deus na minha vida. Essa é uma questão, a Bíblia é muito clara. O problema, irmãos, não é o pecado, porque o pecado tem perdão, tem resgate, tem redenção, tem libertação. Qual é o problema? O problema é o pecado não confessado. O problema é o pecado não reconhecido por quem pecou. A dureza do coração. E o problema é o pecado não tratado. Então não é o pecado em si, mas são essas qualificações que a gente impõe ao pecado. Um pecado não confessado, está escondido. Um pecado não reconhecido, cabra, sabe que pecou, mas não reconhece, não se dobra diante de Deus. E o pecado não tratado, ficou ali, não foi tratado, ele vai se reproduzir. É isso. Sangue para perdão de pecados. Tudo que nós falamos hoje à noite é para chegar nesse ponto. Irmão, não interessa o tamanho do pecado. Não interessa qual é o pecado. O que interessa é que há perdão. E a Bíblia diz que há abundância de perdão.
Não há pecado na minha vida ou na tua vida que o perdão do Senhor não possa nos alcançar. E olha que eu estou falando para a igreja, longe de mim estar exortando, eu estou só falando de alertas para esse século de trevas que estamos vivendo, esse país de trevas que estamos vivendo. A igreja precisa ser luz, sim, e a luz começa na vida pessoal de cada um de nós. Jesus tem que brilhar na minha vida. As pessoas precisam ver Jesus na minha vida, mesmo que eu esteja mancando de pancada, mesmo que eu esteja cheio de chagas, mesmo que eu esteja com as forças já indo embora, a luz do Senhor está na minha vida. Vós sois a luz do mundo. Eu apareço na tua vida, meu servo, eu apareço na tua vida, meu servo, mas isso só é possível com a coisa chamada comunhão. Só é possível com algo chamado espiritualidade, aquela que o Espírito de Deus indica. João Batista pregou arrependimento, não foi isso? Mas o perdão só viria se o sangue de Jesus fosse derramado. Arrependei-vos, ficou no deserto, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. As pessoas criam, se arrependiam, mas a parte de Deus era perdoar. Esse perdão só vem quando Jesus derrama o seu sangue na cruz e valida toda a fé do Antigo e do Novo Testamento, inclusive a nossa fé. Glória a Deus. Todo o sistema ritualista judaico falou de perdão, derramou simbolicamente sangue de animais, mas para acontecer o perdão, precisava do sangue do Messias ser derramado. Veja que coisa preciosa nós temos. Hebreus capítulo 9, versículo 13, 9:13 diz assim: porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Glória a Deus. 13:12 diz assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Efésios, aliás, 10:22 de Hebreus: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Irmãos, a má consciência, observe, mentes contaminadas com o pecado. Observe, o sangue de Jesus, vindique, peça que o sangue de Jesus limpe a sua mente. Na nossa mente, se a gente deixar, passa um bocado de coisa ruim, que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, diariamente. Passa pensamentos de ódio, de ira, pensamentos profanos, pensamentos, diversos pensamentos de maldade, pensamentos sexuais indevidos. Tudo isso pode passar na cabeça do crente. A Bíblia diz: o sangue de Jesus, purifica a nossa consciência das obras mortas. Glórias a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios 1:7 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Perdão, remissão é perdão pelo sangue de Jesus. 2:13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe,
já pelo sangue de Cristo chegaste perto. O sangue de Jesus nos aproxima, do Senhor. E, para finalizar, Atos, capítulo 20, versículo 28, Atos 20, 28. Glória a Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito de Deus, sobre que o Espírito de Deus o constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Isso aqui é uma mensagem para nós que somos líderes. Primeiro, o rebanho é do Senhor, não é meu. Não é? O rebanho não são dos pastores, dos líderes das igrejas. Deus deu pastores às igrejas, não deu igrejas aos pastores. Bom, ponto. O rebanho não é meu, o rebanho é do Senhor. Primeira mensagem. Segunda, lembrar, pastores, que foi o Senhor que trouxe essas pessoas aqui. Foi Ele que resgatou cada um de vocês. O vosso preço é o sangue de Jesus, e nós temos que honrar isso diante de Deus. Bom, irmãos, é isso, Apocalipse 1:5, e aí a gente encerra, acabou o tempo. 1:5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quando eu era novo convertido, olha a experiência, e eu quero insistir nisso, e talvez alguém que esteja aqui está passando algum tipo de conflito com respeito a essa questão. Congreguei numa congregação fervorosa, etc. Tinha homens de Deus lá, ensinadores da Bíblia. Tinha um irmão que eu gostava muito, ele era muito fervoroso. A ênfase na época eram os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, era a nossa ênfase da igreja, Assembleia de Deus. E um irmão, esse irmão, que hoje está no Senhor, abriu a Bíblia e disse assim: irmãos, eu vou ler um texto muito revelador para vocês. Aí eu leio um texto que diz em Efésios que o Espírito de Deus é o selo, tá? É o selo da nossa salvação. Deus sela você. E na época as pessoas entendiam que o selo era o batismo com o Espírito Santo. Deus salvava você e, para confirmar a sua salvação, lhe selava com o Espírito Santo. Quero dizer para você que esse é um ensinamento que não está na Bíblia, viu? Não está na Bíblia. O texto diz que é o Espírito que é o selo. Então você nasceu de novo, o Espírito de Deus mora em sua vida, você está selado, é um selo de propriedade, você pertence ao Senhor. Batismo com o Espírito Santo é uma bênção adicional, maravilhosa. Na época eu era novo convertido, eu não conhecia a doutrina. E o irmão disse: está vendo, irmão? É o batismo com o Espírito Santo, o selo. Agora eu vou perguntar para vocês. Se a gente, naquela época era carta com selo, né? Se você pegar essa carta e ir ali no centro da cidade e colocar um selo, ela vai, não vai? Vai. E se você não colocar o selo, ela vai, aí todo mundo não. Então, irmão, você só vai ser arrebatado, Jesus só vai lhe levar se você for batizado com o Espírito Santo. Tome-lhe heresia, né? Na minha mente, observe, eu ouvi aquilo e o maligno se aproveitou, e eu fiquei muito tempo entristecido. Qual era o argumento de Satanás? Jesus não lhe ama, porque se ele lhe amasse, ele batizava você com o Espírito Santo para poder lhe levar. Então, se ele não lhe batizou ainda, é porque ele não quer lhe levar, por isso que ele não lhe ama. E eu ficava naquele conflito, e isso atrapalhava a minha fé, porque alguém falou uma coisa errada que não estava na Bíblia.
E eu tinha na minha mente aquela coisa me machucando, eu entrando em depressão 24 horas, porque eu amava Jesus. Observe, e o maligno me convencia de que Jesus não me amava, porque se ele me amasse, ele me batizaria com o Espírito Santo. E eu fui vítima de uma heresia, entendeu, irmãos? Por isso que eu estou mostrando para vocês a extensão infinita do sangue de Jesus, que perdoa os pecados, seja ele qual for, que limpa a nossa mente de tudo quanto é coisa ruim, inclusive desses dardos do maligno. O sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus restaura as coisas aqui na terra e nas esferas celestiais. O sangue de Jesus, que deriva da obra toda poderosa da cruz do Calvário, restaura todo o universo. Então, irmão, se há na sua mente qualquer coisa, qualquer resquícios de dúvida sobre o seu perdão, sobre o fato de que Jesus ama você, esqueça isso. O sangue de Jesus está sobre sua vida, está sobre sua vida, o perdão está disponível, e a Bíblia diz que tem a abundância de perdão para mim e para você. Nutra essa palavra no seu coração. Jesus te ama. E vamos avançar no caminho da espiritualidade, dizendo não a esse mundo que jaz no maligno. Deus abençoe, até a próxima.